Opa! Bom, o vídeo de hoje, como tá no título, eu vou redesenhar algumas capas de alguns livros famosos. Infelizmente, essa semana acabou ficando bem corrido, porque eu tava trabalhando nos desenhos para um outro projeto, e um dos desenhos do vídeo de hoje acabou demorando bastante para ser terminado, acabou sendo bem complexo. E também eu acabei ganhando umas tintas óleos, então eu acabei gastando um tempo testando elas num desenho que eu fiz. E por isso, nesse vídeo eu só vou conseguir fazer, né? Só fiz 2 desenhos de 2 capas. E vale então o disclaimer que neste vídeo eu não vou recriar capas. Não vou pegar uma história e fazer uma capa de minha concepção a partir da história que o livro conta. Não, eu vou pegar as capas de algumas edições que este livro já tem e eu vou refazê-las no meu estilo, a mesma capa que o livro tem. Tipo, é o mesmo desenho, só que no meu estilo, não vai ser um desenho diferente. Se vocês quiserem que eu crie capas, né, recrie capas de alguns livros, vocês podem também me pedir nos comentários. Quiserem também dar sugestões de outros livros, de talvez filmes, músicas, enfim. Outra coisa que vale ressaltar é que nessas capas, né, as 2 capas, uma foi escolhida e a outra foi sorteada, porém o sorteio foi feito a partir dos livros que eu já tenho, eu coloquei eles numa roleta e eu acabei escolhendo aquele que... e eu acabei escolhendo também para primeiro uma capa de um livro que eu achei que seria legal, mas que eu vou falar depois, né, enquanto o vídeo estiver passando. Mas por que eu fiz isso? Foi porque eu acho que é mais fácil você refazer uma capa de um livro que você já leu, porque a capa ela é uma parte extremamente importante do livro, né? Apesar de não julgarmos livros pela capa, a capa ela tem um papel muito importante de representar o que o livro fala, não apenas quanto ao seu desenho, mas também quanto ao sentimento que o livro traz. Então eu acho que seria importante eu saber pelo menos qual que é o tom e sobre o que o livro fala, para daí realmente fazer uma capa que se encaixasse perfeitamente. Por isso que no sorteio estavam apenas livros que eu li e não livros no geral que seriam mais populares. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se curtirem, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo, de me seguir através no Instagram, onde vocês vão encontrar diversos outros desenhos. É isso e um ótimo vídeo para vocês. Ok, então a gente começa aqui com o primeiro que foi escolhido, né? Foi particularmente escolhido, não foi sorteado, que é o livro a capa, né? Do primeiro livro de Harry Potter, A Pedra Filosofal. Nessa edição aí que tá aparecendo na tela. Assim, eu sei que Harry Potter hoje em dia é uma franquia meio polêmica por causa do quão terrível é a autora dele, mas eu achei que seria interessante para esse vídeo trazer uma das capas de Harry Potter, já que, assim, é uma franquia extremamente icônica e, né, que provavelmente muita gente foi marcado por alguma dessas capas, então eu resolvi escolher essa daí porque foi a primeira capa, né, de A Pedra Filosofal que eu tive. Eu acabei tendo outras versões, né? Porque Harry Potter tem tipo 1 bilhão de versão, 1 bilhão de editora. Assim, você vai encontrar 1 bilhão de capas diferentes. Mas eu resolvi ir pra essa daí, que era uma que achei marcante, assim. Outro ponto que é interessante dizer é que eu não sou tão acostumado a fazer cenário. Eu acho que se você ver os outros vídeos que eu postei, é quase, acho que 90%, 100% na verdade, foi só personagem e personagem e personagem. E no fundo, normalmente eu coloco só algum elemento pra enfatizar o desenho, alguma coisa assim, pra dar um pouco de substância pro desenho. Mas cenário, assim, é algo que eu nunca trabalhei, eu sei que enquanto tem artistas que se sentem extremamente atraídos por desenhar e pintar cenários, eu sempre achei muito divertido desenhar, pintar personagens, pessoas, retratos. Sempre foi o que eu mais gostei. Do mesmo jeito, vão ter artistas que vão preferir pintar animais. Então, meio que apesar de eu conseguir fazer, né, isso, eu acho mais fácil fazer um animal do que um cenário, mas apesar de eu conseguir fazer, eu acabo optando por não trabalhar muito. Não necessariamente por, eu sei que eu não vou conseguir fazer, então eu já não vou nem tentar, mas porque eu só não acho tão divertido assim de fazer, mas eu entendo que tem muita gente que acha. Então, neste desenho eu fiz em cenário, o que fez com que o desenho demorasse bastante para ser feito e fez com que eu tivesse que cancelar a ideia de ter 3 capas de livros. Foram só 2, então...
Mas para os próximos vídeos, quem sabe eu consiga voltar a fazer 3 desenhos, ou talvez, né, se eu pegar mais capas mais trabalhadas, porque eu acho que é isso que é interessante, né? Quando eu peguei essa capa aí, uma coisa que eu não trabalho muito, que eu não costumo trabalhar tanto, são a questão das texturas. E o artista que fez essa capa tem muita textura, a capa dele. É só, tipo, você prestar atenção nos pilares, nos muros, você vai ver que cada coisa vai ter um monte de cores diferentes e vai ser numa textura bem específica. E foi muito interessante trabalhar, porque eu trabalhei com diversos pincéis diferentes, enquanto quando eu faço os personagens humanos no meu estilo, normalmente um ou dois, são sempre os 2 pincéis que eu mais utilizo e às vezes eu mudo para um ou outro diferente. Mas aí não, aí eu tive que me desafiar bastante, eu tive que usar a criatividade para entender como que eu faria aquele determinado elemento no meu estilo, já que eu não sabia como que o artista tinha feito, né? Cada artista vai ter o seu próprio estilo. Então eu achei que foi algo muito legal de se trabalhar. E talvez, né, para os próximos vídeos eu prefira continuar trabalhando assim, e isso acabe levando mais tempo para fazer cada desenho. Então talvez continue, né, só com 2 desenhos, mas eu acho que é muito interessante ver todo esse trabalho e todo esse processo de você fazer todo o cenário, fazer todos esses elementos e você ter que ir pensando em como que você vai adequar o seu estilo ao que está sendo proposto. Eu sinceramente gostei muito de fazer esses desenhos, trabalhar com toda essa composição tão caótica, né? Porque essa capa de livro tem muitos elementos da história, tem o Cerbero, tem o unicórnio, tem a floresta, tem Hogwarts, tem o pomo de ouro, tem o Harry Potter voando, tem tipo essas paredes, né? Esses arcos, esses pilares. Então, tipo, é muito elemento visual e você ainda tem que achar um jeito de trabalhar com que tudo se destaque. Mas eu gostei do resultado. Agora então, eu fiz aquilo que eu tinha falado, né? Coloquei em uma roleta os livros que eu li e que eu achei que poderiam ter uma capa interessante. E o resultado que saiu foi Frankenstein. Frankenstein também é um livro que, né, já faz alguns aninhos que saiu, então tem muitas edições. Então eu escolhi uma que eu achei que ficaria mais interessante de trabalhar, e foi essa daí, da editora, acho que é Pinguim o nome, né? Como eu tinha dito antes, eu falei que na roda de sorteio eu coloquei os livros com os quais eu achei que seria interessante trabalhar, porque, por exemplo, o Percy Jackson, né, é um livro que eu li e que eu queria colocar aí, só que a capa do Percy Jackson, geralmente, assim, a primeira, que é a que eu lembro, ela não tem tantos elementos que eu acharia interessante de colocar no meu estilo, já que não tem muita presença do personagem. E como eu disse, eu gosto muito de desenhar personagem. Mas eu não lembro se para as outras capas talvez tenha. Qualquer coisa nos próximos vídeos, né, se eu for continuar essa série, eu possa colocar outros livros, né, sequências que tem uma capa mais interessante. Outro que eu queria fazer, mas eu acabei não colocando também, foi Entrevista com o Vampiro, porque, de novo, eu não achei uma capa que gritasse realmente. Pode ser que tenha alguma edição mais escondida que eu não tenha conhecimento, igual o Frankenstein. Eu nunca tinha visto essa edição, eu nunca tinha visto essa arte de capa. Então, né, esses livros, você tem que... São muitos artistas, né? Eles passam na mão de muitos artistas, muitas visões diferentes, muitas interpretações. Então, é interessante porque pelo menos você consegue escolher, né, qual que você vai fazer. Eu resolvi fazer esse. Essa não é a versão de Frankenstein que eu tenho. Eu tenho, acho que, 2 livros de Frankenstein. E eu tenho uma história em quadrinho também do Frankenstein, são os que eu tenho. E eles não têm essa capa, né? Ele é a da... Ele é uma versão... O que eu tenho é uma versão bilíngue, que daí tem, tipo, uma pessoa desenhada, que é, tipo, só um corpo, na verdade, é só o corpo desenhado. E outro que eu tenho é do... era um que vinha num boxezinho que eu comprei, enfim. Uma versão que eu acho muito bonita também, né? Óbvio, sempre vou achar, é a da Darkseid, né? Qualquer versão que a Darkseid faça sempre vai roubar meu coração. Mas como eu resolvi não fazer aquele lá porque meio que é só realmente o desenho do rosto do personagem, daí não sei o quão interessante ficaria. Talvez eu poderia tentar fazer num estilo diferente, já que aquele lá é um estilo mais rasurado. Quem sabe, né? Por uma próxima vez, mas eu não sei se eu vou refazer a mesma capa, né? Enfim.
Eu já queria fazer esse vídeo de refazer capa há algum tempo. Eu tava entre fazer capa de livro ou de filme, ou até mesmo de música, né? Porque normalmente os álbuns de músicas têm isso. Mas eu acabei optando primeiramente por livro. Mas, né, caso alguém ache que seria interessante alguma dessas outras sugestões, vocês podem colocar aí nos comentários algum álbum, algum livro, algum filme que vocês acham que seria interessante redesenhar. Ou então, se vocês querem aquilo que eu falei no começo do vídeo, de recriar, né, a capa, de não pegar um desenho que já existe e fazer ele só que no meu estilo, mas realmente criar uma capa a partir de uma história. Eu sou extremamente obcecado com esses livros mais antigos, tipo Frankenstein, então foi meio difícil escolher coisas atuais que eu tinha lido. Mas no geral eu gostei bastante desses resultados, eu espero que vocês também tenham gostado. E até o próximo vídeo.